E no capítulo dessa quinta-feira, dia 5 de agosto, da novela topíssima, Canarinho chega no local marcado por André e deixa o dossiê. Canarinho entra no táxi e vai embora. André chega de carro no local para pegar o dossiê deixado por Canarinho. André sai do carro e vai em direção ao dossiê. Ayrton se surpreende em ver o delegado André indo em direção do dossiê. Ayrton acelera e tenta atropelar André. André se joga no chão para não ser atropelado por Ayrton. Ayrton pega o dossiê e tenta fugir. André atira para cima e manda Ayrton se render. Ayrton corre, mas André acerta um tiro nele. Ayrton cai no chão, baleado, sentindo dores. André prende Ayrton e fala que acabou para ele e para os amigos dele. Yasmin diz a Beatriz que Lara deixou um apartamento para Rafael em Paris e pediu para que o mesmo vá morar fora do país, mas Beatriz fica preocupada com o pedido de Lara. Beatriz diz a Yasmin que não passa pela cabeça dela ver seu filho morando longe dela. Yasmin fala para Beatriz para ela pensar direito e que isso é melhor para o Rafael e que vai ser muito difícil para ele quando ele for chamado de filho do traficante e que isso está prestes a acontecer. Beatriz fala para Yasmin que vai pensar no assunto. Yasmin diz a Beatriz para ela decidir logo, pois em breve a quadrilha do Paulo Roberto será desmascarada e presa, pois tem muita gente empenhada nisso. Beatriz fala para Yasmin que não pode forçar seu filho Rafael, mas que vai conversar com ele sobre seu pai Paulo Roberto e que não quer que o mesmo seja pego de surpresa. Yasmin fala para Beatriz que sabia que apesar da diferença entre elas, tinha certeza que atenderia esse pedido da Lara e que agora ela precisa ir embora. Beatriz pede para Yasmin esperar um pouco que ela quer lhe fazer uma pergunta. Yasmin retorna e fala para Beatriz que ela pode perguntar. Beatriz pergunta para Yasmin se o caso que ela teve com Paulo Roberto foi só mesmo para ajudar Lara ou ela realmente gostou dele. Yasmin fica toda sem jeito com a pergunta de Beatriz. Yasmin diz a Beatriz que no começo, apesar dos avisos de Lara, acabou se interessando sim por Paulo Roberto e que ele era muito gentil, mas que depois que descobriu que ele era o chefe da Vila do Azul, tentou deixá-lo, mas Lara lhe fez um pedido para ela ficar com ele. Beatriz fala para Yasmin que não pode acreditar que Lara fez isso e que elas agiram com tanta frieza que não entende como ela e Yasmin se relacionou com o bandido. Yasmin fala para Beatriz que Lara não ligava para essas coisas e o que estava em jogo era maior que o Grupo Alencar, que era a Sofia que estava em risco e os jovens que estavam morrendo por causa da Vila do Azul. Beatriz acaba entendendo as intenções de Lara e fala para Yasmin que apesar de tantos anos casada com Paulo Roberto, ela tem que agradecer o que ela e Lara fizeram. Beatriz aperta a mão de Yasmin e diz que elas estão quites. Isadora entrega a Mão de Vaca o urso de Minha Flor para que ele leve para ela no hospital. Mão de Vaca agradece Isadora e fala que vai levar sim o urso para Minha Flor. Isadora fala para Mão de Vaca que Minha Flor não desgruda desse urso desde quando ganhou de sua mãe quando era pequena. Mão de Vaca fala para Isadora que está surpreso, pois nunca soube da existência desse urso. Isadora diz a Mão de Vaca que Minha Flor só pegava o urso quando ela estava nervosa ou preocupada. Mão de Vaca fala para Isadora que é hoje que ele vai zoar com sua namorada. Isadora fala para Mão de Vaca para ele parar de brincadeira e não zoar Minha Flor, já que a mesma pediu para nunca falar da existência do urso, pois tem vergonha e que somente as meninas da República é que sabem. Mão de Vaca fala para Isadora que ele está brincando e não vai zoar com Minha Flor, e que nessas pequenas coisas é que ele está sentindo o quanto Minha Flor é sensível. Isadora diz a Mão de Vaca que ela está sentindo no ar um cheiro de compromisso sério. Mão de Vaca fala para Isadora que ela está certa e Minha Flor será sua futura esposa. Isadora fala para Mão de Vaca que ele realmente está bem apaixonado por Minha Flor. Mão de Vaca se levanta e fala para Isadora que está realmente apaixonado por Minha Flor, mas que enquanto ela não voltar para a República, ele precisa ir para o hospital visitar a mesma. Isadora abraça a Mão de Vaca e fala para ele dizer para Minha Flor que todos estão com saudades dela. Mão de Vaca agradece Isadora por isso. Mão de Vaca vai embora. Graça chega no Hospital Alencar e André pergunta se ela fez o que ele pediu e se Edivaldo prendeu o Bruno. Graça diz a André que foi muito duro para Edivaldo devido à amizade entre ele e Bruno, mas que ele prendeu Bruno sim.
André fala pra Graça que Bruno não devia ter feito isso, pois se ele já tivesse entregado o dossiê, a quadrilha já teria sido pega há tempos. Graça fala para André que muita coisa teria sido evitada e que ele foi muito inconsequente devido ao seu desejo de vingança. Graça pergunta a André se realmente eles vão poder pegar a quadrilha através do dossiê. André fala para Graça que sim e que tem transcrições de telefonemas, fotos, documentos de fornecedores que comprovam o envolvimento de Paulo Roberto, Taylor e Pedro na Veludo Azul e que dessa vez eles não escapam de serem presos. Graça levanta as mãos e diz que nem acredita que esse tormento está acabando. Graça pergunta a André o que eles vão fazer com Ayrton e se ele abrir o bico de quem o contratou. André fala para Graça que foram os três, mas o contato dele é o Pedro e que eles ofereceram 500 mil pelo serviço. Graça fala para André que dos três, o que mais vai lhe dar prazer de prender vai ser o Pedro. O delegado fala para Graça que Pedro é um traíra safado, que já ligou 3 vezes direto para o Ayrton, que deve estar desesperado querendo saber notícias de Ayrton. Graça pergunta para André e se Pedro achar que Ayrton for preso e tentar fugir. André diz a Graça que já tem um plano para prender Pedro e que fez um acordo com Ayrton para atrair Pedro para a cilada. Ayrton pede para André ir soltar pois está ferido e vai chamar os direitos humanos. André zoa com Ayrton e diz que está com pena dele e que ele não tem coragem de chamar os direitos humanos, pois aceitou 500 mil para fazer o serviço sujo da Veludo Azul. Ayrton fala para o delegado que eles fizeram um acordo e que ele não precisa ficar algemado e que eles são parceiros. Graça fica rindo e André fala para Ayrton que ele não é parceiro de bandido. Ayrton fala para o delegado que ele não pode deixar ele não, que já falou para o Pedro exatamente o que foi instruído. André fala para Ayrton que ele vai cumprir o acordo, mas o mesmo não vai receber regalias. Graça diz a Ayrton que ele vai amanhã com eles e que ele vai ter que fazer tudo o que o delegado André está falando. Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Mão de Vaca chega na enfermaria do hospital e cumprimenta André e Graça. E Graça pergunta a Mão de Vaca de quem é o ursinho. Mão de Vaca fala para Graça que o urso é para animar minha flor e pergunta se eles têm alguma novidade. André sem graça olha para a Mão de Vaca. André leva a Mão de Vaca para o corredor do hospital e lhe revela uma bomba sobre seu pai Pedro. Mão de Vaca fica chocado e se senta e pergunta a André se isso é verdade.